Aula 17 chegando na área e com ela nós vamos relembrar. Mas relembrar o que, Timárcio? O que é necessário relembrar? É sempre bom relembrar. E nós vamos relembrar o que é o texto em prosa, a poesia escrita de forma normal, né, no processo literário, com estrofes e versos. E vamos também relembrar o poema visual na forma de caligramas, tá certo? Então é uma aula gostosa, vai ser uma aula dinâmica, não vai ser nada enjoativo. É uma aula em que, se você prestando atenção, se ligando na revisão, você vai conseguir fazer todos os exercícios sem nenhum problema, tá certo? Então nós vamos lembrar o quê? O que é o texto em prosa, o que é a poesia escrita com rimas, estrofes, versos, etc. E a poesia em forma de caligrama, que é o poema visual, tá bom? Nós temos o texto 1 aí sobre o que é o Natal. Natal é sobre fazer o bem sem olhar a quem. Ninguém precisa para Belém ou vestir vermelho para presentear alguém. Olhe para dentro e pense por um momento sobre o que é. Sobre o que é o Natal, afinal. Esse daí é uma poesia que foi retirada de Poesia Completa, someora.com.br, publicada em 22 de novembro de 2017. O texto de número 2 é um texto em prosa, ou seja, o texto em prosa é aquele que tem um início, meio e fim, é todo paragrafado, né? E tem um desenvolvimento da história, tem coerência e tem coesão. O texto já está ali, né, no nosso quadro parede, e vocês vão fazer a leitura desse texto sozinhos, tá? Aos mais ousados, eu até pediria que vocês façam a leitura e peçam para o papai e para a mamãe escutar a leitura de vocês. Quando vocês terminarem de fazer a leitura do texto 2, vocês observem aí os caligramas criados para as árvores de Natal, né? Nós temos 3 caligramas diferentes. No primeiro caligrama, algumas palavras que representam o espírito do Natal. No outro caligrama, a mesma coisa, só que escritos de formas diferentes. E no último caligrama, a mesma situação escrita de forma diferente. Isso significa o quê, tio Márcio? Significa que a expressão varia de poeta para poeta, ou seja, ele vai colocar as palavras no papel, transformá-las em caligrama, de modo que atenda à necessidade sentimental do momento que o poeta está vivendo e está querendo passar para as pessoas. Tá bom? Questão de número 1. Relacione o número dos textos ao gênero textual que eles pertencem. Nós temos aí, ó, número 1, o poema de Natal. O número 2, o Pinheirinho Humilde. E número 3, Pinheiros de Natal. Nós vamos ter aí, ó, o, o caligrama, o poema ou ponto. Então, o Pinheirinho Humilde, é o conto, é um caligrama ou é um poema? O poema de Natal é o caligrama, é um poema ou é um ponto? E os pinheiros de Natal é o quê? Façam aí com atenção. Se tiver dúvida, é só me chamar no privado, certo? Questão de número 2. Produzindo um caligrama. Escolha uma imagem que representa o Natal, como o pinheiro, estrela, velo, vela, sino ou outra. Já está te dando aí até algumas imagens para você se inspirar, tá, criança? Para elaborar um caligrama, isso é, um poema visual em que a disposição das palavras que compõem forma uma figura relacionada ao tema principal do texto natal. Mãos à obra. Então, qual que vai ser a tua atividade nessa questão? Vocês vão pegar um símbolo do Natal, que já foi citado aí em cima no enunciado da questão, né, diversos símbolos. Escolha um, faça o desenho dele numa folha, apaguem as linhas,
né, os traços em volta, apaguem e façam o seu caligrama em cima dessas linhas que vocês apagaram, tá bom? Faça a poesia criar a forma de um caligrama. Esse é o desafio, tá? Lembrando que, mais uma vez, texto em prosa é aquele que tem início, meio e fim, tá? Todo paragrafado, e ele pode ser um texto narrativo, ele pode ser um texto dissertativo, ele pode ser um conto, depende do autor e depende da história que o autor está contando e da forma que o autor está contando, tá? Nós aprendemos mais um pouco também, relembramos também o que é poesia, a diferença da poesia, aquela que é disposta em versos, estrofes e rimas, para a poesia em forma de caligrama, que é a representação visual daquilo que a gente quer passar de sentimento na poesia. Então, né, quem prestou atenção na aula vai conseguir fazer todos os exercícios numa boa, e se ainda assim ainda tiver alguém com alguma dificuldade, eu quero lembrar que o meu privado está à disposição de vocês. Vocês podem me procurar a hora que vocês quiserem, que eu estaria à disposição para atender a demanda da minha sala. Ou seja, esse professor ama ser incomodado por vocês. Isso significa que vocês estão tendo interesse em aprender. Então, aguardo vocês na próxima aula. Lembrando sempre, né, em forma de caligrama, vamos fazer uma máscara e dizer, apagar os traçados em volta da máscara e dizer: show coronavírus, abraçamos essa ideia, saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Criei um caligrama aqui agora, né? E eu espero que vocês façam belos caligramas. Lembrando que o tema do caligrama de vocês são os símbolos do Natal que foram citados no texto, aí no enunciado da questão, certinho? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, crianças.